falamos aqui de João 3,16, né? Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E alguns teólogos vão considerar essa mensagem como a mensagem central da Bíblia. Onde ali, Jesus, numa conversa ali, com um dos grandes mestres também que tinha ali, Jesus vai chegar ao ponto ali, onde a conversa vai chegar a esse momento em que Jesus vai falar. Quem é o Deus Todo-Poderoso? E quem é o Filho de Deus, aquele que foi enviado? Vamos aqui. Ali na ocasião em que o Senhor Jesus afirma tamanha verdade, acontece quando ele se encontra com um homem chamado Nicodemos. Nós pegamos aqui o capítulo 3. É lógico que eu não vou falar ali, eu não vou falar sobre o capítulo inteiro. Eu quero falar só desse versículo 16. E ali vai falar, Jesus tem esse encontro com este homem chamado Nicodemos. Nicodemos, segundo a palavra de Deus, Nicodemos era um grande mestre. Nicodemos era um homem bem conhecido. E Nicodemos, né, era um membro do Sinédrio. Quer dizer, ele era um dos principais dos judeus, né? E ali estava para haver um grande encontro entre dois mestres. É lógico que um era o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. E o outro era um grande mestre ali também conhecido pelos judeus, né? E esse encontro, com certeza, era um dos encontros mais esperados. E ali, Nicodemos, diz ali no versículo 1 de João, é lógico que aqui vai falar do novo nascimento. Mas não é isso que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, só para dar uma introdução, né, sobre quando Jesus chega a esse ponto do versículo 16 ali. Nós já vamos falar do versículo 16, tá bom? E diz assim que Nicodemos ali foi visitar Jesus às caladas das noites. Quer dizer, não foi ali um período da noite, no começo da noite, onde as pessoas não estavam acordadas. Nicodemos foi ter com Jesus num momento que possivelmente as pessoas já estavam dormindo, né? Vamos dizer na madrugada da noite, né? Possivelmente para não comprometer a sua posição, uma posição que ele tinha ali de um grande mestre, um grande homem ali, que era conhecido pelas pessoas. Este homem, um líder religioso, vai até Jesus à noite, algo que não era comum ali. Isso não era comum no local, né? Ali na época, o que já mostrava que aquele encontro não seria um encontro comum, seria um grande encontro. Contudo, Nicodemos, ali ele vai reconhecer Jesus e vai ali ver que Jesus é um grande mestre. E é um mestre vindo da parte de Deus. Esta expressão vai dizer que esses mestres, eles foram formados na escola de ensino religioso. Ali Nicodemos vai ter essa ideia que Jesus ali, ele foi assim, como ele não sabia quem era Jesus, ele vai ali entender que este homem é um homem que foi, um homem tão entendido que possivelmente ele enfrentou uma das melhores escolas. Esse é mais ou menos o pensamento de Nicodemos, vai ter ali, e que alguns teólogos também, eles vão ali comentar sobre Nicodemos. Nicodemos mostra-se impressionado com os ensinos de Jesus, ali no versículo 2, quando eles começam a ter essa conversa. Então pode ser que o Senhor ali começou a esclarecer para ele algumas coisas. E Nicodemos queria mais, ele queria entender melhor, e especialmente ele queria entender em relação ao reino de Deus. Jesus ali vai falar que somente a renovação interior, vai falar para Nicodemos. Quando eles começam ali a falar sobre nascer da carne ou nascer do Espírito, Jesus vai falar ali para ele que somente a renovação interior permite ao homem a sua participação no reino de Deus. Precisa nascer de novo. E ali tem essa conversa ali, Jesus com Nicodemos, e vai falar para ele que é no Espírito, não é na carne. Você precisa nascer do Espírito.
Jesus traria ali uma das maiores verdades ali concernente ao reino dos céus. Jesus então revela a verdadeira natureza do novo nascimento e apresenta as condições pelas quais se pode alcançar. A partir de então, a conversa ali entre Jesus e Nicodemos vai chegar no versículo 16. Vai chegar no momento onde Jesus ali vai falar para Nicodemos assim, João 3:16. Agora eu quero falar com vocês o ponto onde eu quero chegar, o ponto realmente da mensagem. Agora nós vamos mastigar um pouquinho aqui sobre esse versículo. E diz assim, Jesus ali vai falar para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês. Por que Deus amou o mundo? Porque Deus amou o mundo. Bom, vamos destacar aqui algumas coisas, algumas verdades aqui sobre o amor de Deus e a fonte da nossa salvação. Vamos lá. Primeira coisa, primeiramente, o amor de Deus por você é eterno e incondicional. Quando eu falar por você, é por mim também, é por nós. Tá bom? O Criador dos céus e da terra colocou o seu coração em você, em mim. O Senhor Todo-Poderoso, Ele, desde a eternidade, Ele coloca o amor dele em nós. O amor de Deus por você, meu irmão, ele é eterno. É para todo o sempre. Ele é incondicional. Ele é perseverante. Quer dizer, mesmo nós sendo pecadores, mesmo quando nós não conhecia Cristo, o Senhor sempre perseverava no seu amor para conosco. Ele nunca nos deixou de amar. Mesmo às vezes a gente não querendo esse amor, quando nós éramos pecadores, quando nós não conhecíamos Jesus. Mas o Senhor nunca deixou de nos amar. Então Ele sempre perseverou neste amor tão poderoso e tão maravilhoso. O amor de Deus também, ele é espontâneo, meu irmão. Ele é autogerado. E só pode vir do Todo-Poderoso. Não merecemos o amor de Deus. E Ele nos amou, irmãos, quando nós éramos inimigos. Quando nós éramos inimigos, Ele nos amou mesmo assim. Ele nos amou apesar de sermos pecadores. Aleluia. E Ele nos ama com amor eterno. E nos atrai para si, com cordas de amor. Olha o que diz lá Jeremias 31:3. Vai dizer assim, com amor eterno eu te amei. Que maravilha. Por isso, com amor leal te atraí. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, meu irmão? Com amor eterno o Senhor nos atraiu. Com amor leal. Oh, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e começamos a ver o amor do Senhor por nós. O seu amor, ele é incondicional. Não há nada que você possa fazer para que Deus ame mais você, ou que Deus ame menos, porque Ele ama igual a todos. Aleluias. De onde vem esse amor? Uma pergunta. Vamos saber aqui então. Não podia vir de outra fonte que não fosse do próprio Deus. O amor de Deus, ele vem dele mesmo, meu irmão. Não tem outro. A causa do amor de Deus não está no seu objeto, mas no próprio Deus, no Todo-Poderoso. Ele ama porque a sua natureza faz com que nos ame. É da natureza dele. É dele mesmo. Sabe por que ele nos ama, meu amor? Lá em João 4:8 vai dizer assim que Deus é amor. Ele nos ama porque Ele é o próprio amor. A causa do amor de Deus não está em nós, não. Está no próprio Deus, no próprio Senhor Todo-Poderoso. Qual é a dimensão do amor de Deus? Devemos conhecer, então, alguns pontos aqui dessa dimensão do amor de Deus. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Primeiro, o comprimento. Como que seria isso?
Como seria, né? O cumprimento do seu amor alcança todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os senhores. O cumprimento do amor de Deus alcança todos, desde Adão até o último homem. Aleluias! E como, né, seria então, que quer dizer então que Deus ama não só uma raça, não só os judeus, como eles pensavam, que seriam só eles. Deus ama toda a raça humana e não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça. Como que seria então a largura? A largura vai envolver todas as nações, todas as raças, todas as tribos. Aleluia! O evangelho do Senhor é para ser alcançado a todos. O amor de Deus não é endereçado apenas aos judeus, como eles pensavam, como pensavam ali os fariseus. Não, mas também aos gentios. E a altura? A altura mostra que esse amor brotou no coração de Deus. E como que seria então a profundidade? A profundidade vai revelar que este amor desce ao encontro do mais miserável pecador. O mais miserável. Aquele que às vezes nós achamos que não tem jeito, vai alcançar sim. Depende do nosso Deus, não depende de nós. Nós somos apenas um instrumento, meu irmão. Então nós devemos crer. Né? Eu sempre vou falar e sempre vou falar, nossas irmãs que vai lá no presídio. Muitas vezes as pessoas podem achar, o que você vai fazer lá? Ali não tem solução não, ali ó, já está. Que isso? Deus, o amor de Deus alcança a todos. Por isso que elas estão lá. Por isso que elas estão ali perseverando em Cristo Jesus. Porque o amor de Deus alcança a todos. Aleluia. Segundo ponto aqui, por que Deus amou o mundo? Bom, vamos falar que é a extensão do mundo amado por Deus. Quando Jesus conversou ali com Nicodemos, e possivelmente, Nicodemos ali pensava, né, que o Messias viria apenas para a sua nação. Quer dizer, provavelmente, por mais que ele sendo um mestre, por mais que ele sendo um conhecido da palavra de Deus, né, possivelmente, tá, irmãos? Aqui não tem nada aqui, não estou colocando que isso é de fato o que ele pensou. Possivelmente, Nicodemos achava que viria só para os judeus, só para aquelas pessoas. Mas só que, quando ele começa a ver Jesus ali falando desse amor aqui todo-poderoso, né, ele começa ali vendo que é muito mais. Era para todos. Ele começa a perceber ali. Eu não sei falar exatamente se Nicodemos se converteu. Acho que não traz muito claro, né, o que aconteceu realmente, mas ele balançou. Eu tenho certeza disso que ele balançou, sim. Ele balançou. Mas Jesus declara que o amor de Deus é extensível a todo o mundo. Aos judeus, aos gentios, a todas as raças, a todos os povos, a todas as tribos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama tanto o pobre, tanto o rico, meus irmãos. Ele ama tanto o doutor, ou aquelas pessoas que não têm muito entendimento, às vezes, ali as palavras. Esse também é importante também para o Senhor. O Senhor também ama tanto o jovem quanto o velho. O Senhor ama também tanto o religioso quanto o ateu. O Senhor ama a todos. O que havia no mundo para que Deus o amasse? Não havia nada que fosse digno do seu amor. A ênfase aqui, meus irmãos, não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão mal. Deus amou o mundo mal para poder redimi-lo. Para poder redimir o homem. Havia ali inimizade com Deus. Havia ali ódio contra a vontade de Deus. Havia ali desprezo à sua lei. Havia também rebelião
contra os seus mandamentos. Todavia, Deus amou o mundo. Apesar de tudo isso, apesar de pessoas rebeldes, apesar dessas pessoas que não faziam a vontade de Deus, apesar de terem ódio pelo Senhor, mesmo assim o Senhor não deixou de amar. A quem Deus amou? A quem o Senhor amou, então? Deus amou o mundo, amou os perdidos, Deus amou os pecadores, Deus amou a todos, as línguas. Meus irmãos, Deus amou a todos. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. Você é amado pelo Criador do universo. É por Ele, o Todo-Poderoso. Ele não apenas ama você, mas Ele escolheu você. Você é nascido de Deus. Deus escolheu cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Aleluias. Oh Senhor, Ele nos deu o seu Filho para salvá-lo, para poder nos conduzir até o seu reino de glória. O amor de Deus, ele é eterno. Deus amou você antes de você nascer, meus irmãos. Você sabe o que é isso? Antes de você ser gerado, antes de alcançar os fundamentos da terra, Deus já amava você. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado o seu coração em você. Ele amou você na eternidade. Ele planejou você, meu irmão. Ele pensou em você. Estava lá, você sendo formado no ventre da sua mãe, e ali o Senhor já estava ouvindo ali os seus primeiros batimentos cardíacos. Ele viu quando você respirou pela primeira vez. Dá para imaginar isso? Esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Ele conhece cada pensamento seu, cada palavra, cada respiro, cada desejo, cada sussurro da sua alma. Ele sabe. Ele nunca desistiu de amar você, meu irmão. Nunca. E esse amor é tão maravilhoso e você precisa conhecer. Você que ainda não conheceu esse amor, você precisa conhecer esse amor. Você precisa se entregar a esse amor. Você precisa entender que só Ele pode te salvar desse mundo tão terrível. Você precisa confiar nele. E você precisa também permanecer no amor de Deus. João 1, João 1, capítulo 4, 16, vai dizer assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Devemos permanecer nesse amor, porque o amor sempre vai permanecer em você. Devemos perseverar, confiar, estar ali com Ele todos os dias, por mais que venha as lutas, por mais que venha o sofrimento, por mais que às vezes algumas coisas venham te abalar, continue perseverando nesse amor, porque Deus é fiel. E Ele será sempre fiel na sua vida. Cristo, desculpa meus irmãos, vamos aqui o ponto 3. Por que Deus amou tanto o mundo? Que deu seu Filho unigênito. Olha só, vamos falar aqui, o preço da salvação. 1 João 4,10 vai dizer assim, ó: nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha o que Deus fez. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho. Ele enviou Jesus para morrer por você sabia? Ele enviou Jesus por você, meus irmãos. Se nós realmente entender isso daqui em nossas vidas, você vai ver como muita coisa vai mudar. Eu sei que vocês estão aqui é por causa de Jesus, mas se nós a cada dia entender e colocar isso na nossa vida, no dia a dia, e entender, não, é Jesus. Não, se não fosse Jesus, o que seria de mim? Cristo é a dádiva de Deus Pai,
ao mundo pecador e mau. Romanos 5:8 vai dizer assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo é o pão do céu, é esse pão do céu. É o pão do céu ao mundo pecador, ao mundo faminto, ao mundo que precisa tanto desse pão, ao mundo que precisa tanto. E as pessoas precisam acordar. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Você tem falado desse pão vivo aqui que desceu do céu para essas pessoas famintas? Pessoas sedentas também. Pessoas ali que precisam dessa água viva. Você tem falado. Você tem falado de Jesus? O dever de ir, de falar de Cristo é de todos. Aqueles que se entregou a Jesus. Todos aqueles que crê. Todos aqueles que aceitou Jesus e teve Jesus, teve esse encontro com Ele. Nossa, o dever é de todos esses, meus irmãos. É de falar do pão vivo que desceu do céu. É de falar dessa água, onde muitos ainda precisam beber. Onde muitos ainda precisam comer desse pão. Onde muitos ainda precisam saber quem é o verdadeiro Salvador da sua vida. Cristo é o Cordeiro substituto para o pecador condenado. João 1:29 vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando esse momento que João estava ali e passava Jesus, e ele vai falar, né? Às vezes eu fico viajando mesmo, né? Assim, eu vejo os pontos, eu falo assim, olha, eu acho que João estava ali, aí Jesus passou, ele vai falar assim, olha lá, está vendo ali, ó, é o Cordeiro de Deus, esse é o Cristo, esse é o Salvador, é esse que veio para tirar o pecado do mundo, é esse que veio te salvar, olha, ele está passando ali. E às vezes as pessoas perdem a oportunidade, Cristo está passando, Cristo está ali chamando, Cristo está ali, batendo ali na porta, e as pessoas perdem a oportunidade de conhecer quem é o verdadeiro Senhor, quem é o Salvador. Se você ainda não teve essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Não deixe para amanhã. Quem ainda não conheceu de verdade o Salvador, é hoje, é agora, Cristo te chama agora. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Cristo é o dom inefável de Deus a você. A dádiva de Cristo implica a sua encarnação e morte. Meus irmãos, o amor de Deus, ele vai revelar ali o preço que Deus pagou por sua redenção. Não foi mediante coisas corruptíveis, não. Não foi por prata, nem por ouro, que Deus remiu você. Olha só o que diz lá 1 Pedro 1:18, vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, nem como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Deus comprou você, meus irmãos, mediante o preço de sangue do seu Filho. Em 1 Pedro 1:19 vai dizer assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, meu Deus. Meus irmãos, começa a valorizar isso. Nós cantamos uma vez assim, oh, sangue, sangue precioso. Começa a valorizar isso na sua vida, o que Cristo fez por você.
Como é maravilhoso, Jesus foi levado à cruz pelos nossos pecados, e na cruz Ele pagou a nossa dívida. Você não precisa mais pagar nada, o Senhor já pagou por você, Ele já fez por você. Meus irmãos, uma certa vez, durante uma época, vai contar-se uma história. Uma história ali, né, uma história ali que uma família que estava com fome, ali no Oriente, estava morrendo de fome. E ali um pai, uma mãe, eles tinham 4 filhos, né? E ali para eles poder sobreviver, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam vender um dos seus filhos. E ali eles estavam vivendo numa miséria, uma grande miséria mesmo, né? E ali a pobreza era extrema. A pobreza deles ali, eles não tinham mais o que fazer. E ali, tanto o pai quanto a mãe, eles não aguentavam mais ver a condição dos seus filhos, vendo ali os seus filhos sofrendo e pedindo comida e chorando, os seus 4 filhinhos. Aí agora eles vão conversar, o pai e a mãe vão conversar e vão ver ali qual dos 4 filhos eles iriam vender como escravo, para eles poderem ter um dinheiro, um sustento durante um período. E eles começam a conversar ali, entre eles. Vamos ver aqui a conversa deles. Qual deveria ser vendido? E ali eles se perguntam para o outro ali. Então vamos lá, vamos no mais velho. E ali eles conversam. Não, mas o mais velho não pode, é o primogênito. Como nós vamos vender o primogênito? Não, jamais. Abrir mão do nosso primogênito? Não. Não podemos abrir mão do nosso primogênito. Então tá bom. Vamos para o próximo, né, o que vem depois do mais velho. Tá bom. E ali, conversando o pai e a mãe, vai dizer assim, mas peraí, ele é muito parecido com você, né? A mãe vai falar com o pai, não, ele é muito parecido com o pai, não podemos, não. Que isso, vender meu filho? Como que eu vou olhar para você, meu marido, e não vou poder enxergar esse filho mais em você? Não, segundo nós não podemos vender, não, que ele é muito parecido com você, jamais. Então vamos para o terceiro filho. Aí o terceiro filho, o pai começa a olhar ali para a mãe, não, mãe, não podemos, ele é muito parecido com você. Como? Eu vou olhar para você, eu vou lembrar dele. Não podemos não, mãe. Não vamos vender o terceiro, jamais. Aí sobrou um, né? Aí lá vai eles. E o 4º filho. E ali o caçula, né? E eles vão ali para o caçula. Espera aí, meus irmãos. Só um minutinho. Eu estou me acostumando ainda com a tecnologia. E eles vão ali para o caçula, meus irmãos. E ali o nome do caçula tinha o nome de Benjamim, né? E ali o pai e a mãe vão olhar assim, nós vamos vender o nosso caçula? Não, mas como assim? O nosso bebê pequenininho? Não. E ali, para resumir a história, meus irmãos, eles chegam à decisão que eles preferiam ali ficar juntos. E se fosse para morrer de fome, iriam morrer todos juntos. Então eles decidiram ali, não vamos vender nenhum dos nossos filhos. Nós vamos ficar juntos aqui até a morte. Mas, no entanto, eu quero dizer algo para vocês. Deus amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Sabe o que é isso? O único filho. Jesus estava lá no seu trono. O Criador. O que era o verbo, nós cantamos aqui no início. O início era a palavra. A graça do Deus invisível. O pão vivo. E Deus deu ele. Eu creio, tipo assim, não é lógico assim, meus irmãos, não dá para a gente poder se aprofundar mais, como que é isso, mas eu creio ali que não foi algo assim fácil para o nosso Deus Todo-Poderoso dizer assim, Jesus, meu filho, você está aqui do meu lado, do meu trono, mas você precisa ir lá naquela terra. Eu preciso redimir aquele povo e vai ser através de você. Não tem outra solução, não tem outro jeito. E Deus fez isso, meus irmãos. Deus ali envia Jesus. Envia o seu próprio filho, que não foi poupado. Romanos 8,32 vai dizer assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos nós.
Antes Deus entregou o seu Filho para todos nós. Você entende isso? Ele entregou o seu Filho para ser ferido. Ele entregou o seu Filho para ser transpassado. Ele entregou o seu Filho para ser esbordoado. Ele entregou o seu Filho para ser cuspido. Ele entregou o seu Filho para ser pregado numa cruz por nós. Deus enviou o seu Filho para o exílio entre os homens. Jesus, que era rico, Rei Todo-Poderoso, ele é rico, não que era, mas que estava lá no seu trono. Nasceu numa estrebaria, ele cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Em 2 Coríntios 8:9 vai dizer assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de todos nós, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha só, meus irmãos. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele envia à terra o herdeiro de todas as coisas, a primazia de Deus. O Eterno, o Todo-Poderoso. E Ele envia Jesus, não é para uma grande metrópole, não é para uma grande cidade, é para uma cidade pobre. Jesus nasce ali numa cidade pobre. Ele não vai nascer ali numa família de pessoas, de nobres, de pessoas num palácio rico, não. Ele nasce ali numa família de pessoas pobres. Mesmo ele sendo rico, se fez pobre por você, por mim, por todos nós. Não tendo, às vezes, meus irmãos, onde reclinar a sua cabeça. Quarto ponto. Por que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê? A salvação, meus irmãos, não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas a fé que depositamos em Cristo. A aliança da graça difere tanto da aliança das obras, como das trevas diferem a luz. Aqui, meus irmãos, quando nós pegamos esse versículo aqui, o versículo 16, o texto aqui não diz que Deus deu o seu Filho a todos que guardarem a sua lei. Também a todos que forem eticamente sadios, ou a todos que eram religiosos, ou a todos que praticavam boas obras, ou a todos que eram sinceros, ou a todos que amam a si mesmo. Mas o grande Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que deposita a sua fé no Senhor e confia nele. Todo aquele que se entregou ao Senhor. É acreditar firmemente na verdade desse Evangelho, na verdade da palavra de Deus. É preciso aceitar que Cristo levou nossos pecados sobre o madeiro e que fez pecado e maldição por nós. E que se fez pecado e maldição por nós, meus irmãos. Precisamos crer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por seus ferimentos fomos sarados. Como está lá em Isaías 53:5. Não basta saber que Cristo morreu numa cruz, não, meus irmãos. Não basta apenas ficar sabendo uma história que aconteceu, ou um jornal que você leu, ou algum livro. Ah, você viu lá essa história de Jesus? Ele morreu numa cruz e tal. Que legal, né? Ah, aquela música lá fala. Não, meus irmãos, não é só você saber de alguma notícia, você precisa entender. Você precisa realmente se aprofundar para saber quem é Jesus. Você precisa ter Jesus na sua vida. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele foi vertido ali na cruz para purificar você. É preciso saber que ele comprou você a vida eterna. Jesus comprou a vida eterna para nós. A sua morte foi vicária, substitutiva. Ele morreu em seu lugar. É preciso colocar sua fé em Jesus e aceitar que ele fez por você. É isso. Quinto ponto aqui. Por que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça. Quero dizer uma coisa para vocês. Há um perigo eterno aí, que ronda a vida de muitas pessoas. Há uma condenação eterna. Mas a única maneira de escapar dessa condenação, desse perigo eterno, é crer em Jesus Cristo. É se entregar a Jesus. É depositar a sua fé em Cristo. Aleluia! Aqueles que creem em Cristo e segui-lo são selados, são lavados, justificados, guardados e têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem crê jamais perecerá eternamente, meus irmãos. João, como está ali em João 3:36, vai dizer: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Se você crê em Cristo, você pode até embarcar num navio e pode ter certeza que esse navio não vai naufragar. Pode até dar umas balançadas, mas se você crê em Jesus, Jesus não vai deixar o navio naufragar ali jamais, meus irmãos, né? Mesmo que o mar se revolte, Jesus não vai deixar. Aquele que crê é membro do corpo de Cristo. Aquele que crê já passou da morte para a vida, está justificado, meus irmãos, e nenhuma condenação há mais para ele. Nenhuma condenação mais há para aquele que crê em Jesus, aquele que se entregou ao Senhor Todo-Poderoso. Tornou-se filho de Deus. Em 1 João 3:1 vai dizer assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, e sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E também em João capítulo 1:12 vai dizer assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você teve o direito de ser chamado filho de Deus, você que crê no Senhor, você que se entregou ao Senhor. Aleluias, que maravilha. O que marca então esse amor tão lindo? Estamos chegando aqui ao final, que alcança a todos. O que é incomparável é de fato que Deus deu ao mundo em sacrifício o seu Filho. Cumpriu-se então o que o próprio Deus declarou ali em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, ali após a queda do homem, ali no jardim do Éden, só existiria uma forma. Algo assim que é suficiente ali para poder restaurar o homem ali, o homem caído, né? Só através do sacrifício de Cristo. Só através do sacrifício de Jesus. Eu não sei quanto tempo passou, até quando o Adão caiu lá, se passaram anos e anos. Mas Jesus veio para poder redimir o homem de seus pecados. Deus, provando ali o seu infinito amor, envia ao mundo o seu Filho para que ele entregasse a sua vida em resgate daqueles que um dia creriam em seu nome. E para finalizar aqui, o último ponto, meus irmãos. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus, pode vir já. Qual é a consequência final para todos os homens que entendem e aceitam esse tão grande amor? Uma pergunta. Ter a vida eterna. Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, a vida eterna. Não é a vida passageira, não. É eterna. É comunhão com Ele. E nada vai te separar desse amor eterno. Romanos 8, 38 e 39 vai dizer assim: pois estou convencido de que nem a morte,
nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, viva esse amor que foi demonstrado de tal maneira que te dê a oportunidade de ter a vida eterna.